Fala galera, tudo bem? Depois de muito tempo voltando às atividades aqui no canal, pretendo voltar a gravar vídeos, principalmente pensando em Copa do Mundo, focando aí nos próximos meses em preparações, em destaques, nas seleções em si. Como eu já falei outras vezes aqui, eu estou preparando material específico sobre cada uma das seleções para mais perto da Copa do Mundo. E agora, aproveitando o momento que é sempre aguardado de volta da Champions, no sentido de sorteio dos grupos da Champions, para tentar voltar aqui a um ritmo minimamente mais estável no canal, já que são meses do canal parado. Então realmente tinha dado uma largada grande até por uma questão de prioridades, de correria, de rotina e tudo. Mas vamos lá. Sorteio de Champions, sempre um daqueles dias esperados. Quero o espaço tá aberto aqui para vocês, quero opiniões de vocês. Melhor grupo, grupo mais fácil, quem vai ser surpresa, quem vai decepcionar. Vocês adoram projetar, então o espaço tá mais do que aberto nos comentários para vocês falarem por lá. Vou deixar na descrição do vídeo os grupos também, já que eu vou aqui batendo o olho nos grupos e falando um pouquinho sobre cada um deles, até pro vídeo não ficar tão grande como vocês já estão acostumados. Essas ocasiões são aquelas que a gente poderia ficar aqui 3 horas falando. Então vamos lá. Antes até de entrar grupo a grupo, como uma questão que sempre vem muito à tona é a de quem dá mais sorte ou quem dá mais azar, eu acho que até certo ponto isso é fato, afinal de contas a gente tá falando de um sorteio, mas também por ser um sorteio com regras, com direcionamentos e possibilidades, nem tudo é sorte. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar o caso das duas equipes rivais de Milão, a gente tem uma grande disparidade em níveis de grupos que as equipes vão precisar enfrentar. Tô falando de Milan e Inter de Milão. Ah, então isso quer dizer que o Milan é sortudo e que a Inter é azarada? Até pode ser, mas não é só isso, né? A gente precisa sim lembrar o peso de um título italiano e de como isso transforma radicalmente o caminho do Milan. Porque Milan e Inter estão voltando aos poucos nesses últimos anos agora à Champions, depois de uma década que foi muito complicada, uma segunda metade de década que foi muito complicada para os dois clubes, mas, e até por isso, quando a gente projeta os potes, vamos lembrar, como que é feita a divisão por potes? É pelo ranking de coeficientes da UEFA. Então, você pega os resultados nas competições europeias dos últimos 5 anos, e se você não disputa, ou se você cai cedo, se você não vai longe, você vai ficando lá para baixo no ranking. E qual é a grande exceção ao direcionamento dos potes? O pote 1 é o pote dos campeões, né? Campeão de Champions, campeão da Europa League e campeões das principais ligas europeias no ranking de coeficientes das ligas. E aí tá a grande diferença que eu faço questão de tocar logo de cara pra gente não levar só pro lado sorte e azar, e sim pro lado consequência do que aconteceu na temporada passada, no caso específico de Milan e Inter. Por quê? O Milan na temporada passada pegou um grupo duríssimo e era muito natural, o Milan estava voltando à Champions, era um Milan que não tinha ranking e até por isso era um Milan pote 4. Só que o Milan da temporada passada, que não conseguiu avançar de fase e o que era de certa forma natural dentro de um grupo complicado como era, não conseguiu somar tantos pontos. Então se o Milan não fosse campeão italiano na temporada passada, que pra mim foi até uma surpresa, eu não imaginava o Milan conseguindo manter aquela toada, aquele ritmo até o fim para garantir o título como garantiu, com totais méritos, é claro, o Milan estaria no pote 4. Então é aí que eu quero chegar. É sorte, mas até a página 8, 9, porque tem bastante de sorte. Mas no caso do Milan, o Milan saiu de um pote 4 para o pote 1 ao ser campeão italiano. Então é sempre bom a gente ter isso em mente na hora da gente avaliar também o que é sorte e o que é consequência da questão das temporadas das equipes. A Inter, por sua vez, vai precisar enfrentar um grupo bastante complicado de novo. Aliás, a gente vai falar sobre isso, mas esse grupo é um grupo que vai ser espetacular. Não que sejam 4 times nivelados, mas pela presença dos 3 principais, a gente tem certeza de jogaço a cada rodada. Então vamos lá. Agora sim, entrando grupo a grupo, eu queria só fazer esse recortezinho antes da questão do limite da sorte no que também tem a ver com desempenho esportivo, que é a questão do direcionamento para potes. Começando pelo grupo A, vamos pela ordem aqui então. Grupo A com Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers é um grupo bem interessante também, porque tem algumas grandes histórias aqui, né? O Liverpool não faz um grande início de temporada, tem sofrido também com desfalques, tem mudanças, especialmente quando a gente olha para a estrutura do seu ataque. Na temporada passada já viu isso acontecendo com o Luiz Dias chegando e bem, mas depois, com a saída do Mané pro Bayern, com a chegada do Darwin Núñez, mudam as peças. Vamos ver qual vai ser o encaixe disso ao longo da temporada, lembrando que essa Champions tem essa particularidade de ser mais atropelada, porque tem Copa do Mundo, então as rodadas vão ser mais próximas, né? A gente vai ter as 6 rodadas aí no espaço mais curto de tempo. Ainda acho o Liverpool o grande favorito dentro desse grupo, a gente tá falando de um finalista atual de Champions, né? De um time que foi fortíssimo no último ano,
É verdade que na temporada passada o Ajax foi um dos melhores times da primeira fase, mas a gente vai precisar ver até que ponto, qual vai ser esse Ajax, também esperando a conclusão da janela de transferências. A novela Antony, por exemplo, que vai dizer bastante sobre uma peça que hoje é chave dentro do time, mas é um Ajax enfraquecido em relação ao ano anterior, independentemente da chegada, da saída ou não do Antony. É difícil imaginar o Ajax repetindo o grandíssimo nível da temporada passada, porque não só perdeu peças, mas como Masraoui, como Gravenberch, para citar algumas, né? Mas não só por isso, só entre aspas. Também porque o Erik ten Hag saiu de lá. Então, assim, é um recomeço de Ajax. Napoli, aí a gente tá falando de uma mudança até mais radical, né? O Napoli começa a temporada surpreendendo positivamente porque perdeu muitas das referências. Então o Napoli larga muito bem a Série A, pelo menos por enquanto, a gente tá falando de um inicinho mesmo de temporada, com o Kvaratskhelia tendo um grande início, né? O jogador da Geórgia que tinha ido muito bem há 2 temporadas no Campeonato Russo, era uma das atrações do Rubin Kazan. A temporada passada não foi boa, mas também foi uma temporada muito tumultuada, mas mesmo antes de todas as questões de guerra e tudo mais, e de saídas de vários jogadores do campeonato, o Kvaratskhelia não estava no mesmo nível da temporada anterior, porque o Rubin Kazan tinha caído muito de produção também, mas o início dele é excelente, lembrando o jogador promissor de 2 anos atrás, que despontava como um dos melhores jogadores jovens do futebol russo. E o Rangers, outra grande história, né? Voltando à fase de grupos da Champions depois de mais de uma década que teve total reconstrução. Se eu tô falando de recomeço pro Ajax, de reconstrução no Napoli, a reconstrução do Rangers, então, nem se fala, né? É muito mais profunda, é vir lá de baixo mesmo, com o clube sendo basicamente fundado de novo para recomeçar do zero e conseguir voltar até onde voltou, quebrando o jejum e quebrando a hegemonia do Celtic, e agora chegando à fase de grupos da Champions também, passando pelo PSV na fase pré, que é importante, né? Era um confronto pesado contra um adversário forte e até interessante, porque a gente tá falando de um rival do Ajax que acaba ficando pelo caminho, e o Rangers vai pegar outro holandês agora. Indo pro grupo B, Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Bruges. É um grupo interessante e equilibrado, é claro que não no nível mais alto em relação ao desempenho de favoritos, até porque hoje o Atlético não inspira, não passa essa sensação, embora tenha um elenco que quase obrigue o time a se colocar entre as forças da Europa, e já era assim na temporada passada. O Atlético não tem sido consistentemente um time confiável, um time que apresente um grande futebol. Ainda assim, a gente sabe que é um time que já mostrou ao longo da década de trabalho do Simeone a capacidade para dar trabalho para qualquer adversário, por exemplo, na temporada passada, colocando o Manchester City nas cordas no segundo tempo no jogo da volta, né? Foi só um recorte dentro do confronto? Foi, mas foi um Atlético que não ficou tão distante assim de complicar ainda mais do que já complicou a vida do Manchester City. Ainda acho que é o favorito dentro do grupo, mas o Porto é um time extremamente competitivo, o trabalho do Sérgio Conceição é bom há vários anos, então é um time que já fez boas campanhas de Champions, como há 2 temporadas, por exemplo, tinha ido muito bem, caiu no grupo muito complicado no ano passado também. O Bayer Leverkusen é um time que não faz bom começo de temporada, então vamos ver até que ponto o Seoane vai conseguir dar jeito no time que tem algumas boas novidades, por exemplo, a possibilidade de escalar uma dupla de ataque com o Asmun. O Wirtz perdeu a maior parte do ano por conta de lesão grave, né? É uma pena, porque é a principal referência técnica do time, mas o Diaby ganha protagonismo ou importância dentro desse funcionamento, e o Hložek chegou também para ser o ponta tcheco, para ser o ponta pelo lado esquerdo, outra novidade dentro desse sistema ofensivo da equipe, mas o início de temporada é aquém. O Bruges tem até alguns bons jogadores, acho que é um time que pode fazer confrontos interessantes, mas dificilmente para pensar em avançar de fase. Vou acelerar aqui porque senão a gente vai muito time a time, quero falar mais grupo por grupo. No grupo C, que é o principal dos grupos na minha visão, talvez não o mais nivelado quando a gente olha para as 4 forças, porque tem uma disparidade, mas é o grupo que mais reserva a interesse, né, a atenção, porque a expectativa é enorme. Quando a gente olha para Barcelona, Bayern e Inter de Milão, a gente vê não só grandes clubes, mas ótimos times em estágios diferentes. Vamos lá. Bayern e Barcelona, só aí já tem grandes histórias. As goleadas do Bayern passando por cima do Barcelona nos últimos anos, a ida do Lewandowski do Bayern para o Barcelona, então o reencontro com o Lewandowski do outro lado, um Barcelona que foi muito forte ao mercado, se fortaleceu muito enquanto elenco, com o potencial para formar um time muito forte. Até que ponto esse time vai corresponder às expectativas ou vai ser sólido o suficiente já nessa fase de grupos que vai exigir isso? O Bayern reforçou o seu elenco, embora tenha perdido o seu grande goleador, acho que ganhou mais opções para diversas faixas do campo, tem jogado sem aquele 9, que era o Lewandowski, até porque não seria simples substituí-lo. O Mané tem jogado como o 9, muito mais móvel, mas tem sido esse centroavante em tese, não tão centroavante, mas tem sido o atacante que parte do centro. Na temporada passada,
O Bayern também largou muito bem, mas depois caiu muito de produção. A segunda metade de temporada do Bayern foi bem decepcionante. O trabalho do Nagelsmann chegou a ser bastante criticado porque caiu de produção. Então não é que assim o Bayern chegue sobrando a esse grupo, não. E a Inter de Milão é um time que nos últimos anos acumula decepções em Champions. Também tem a questão dos coeficientes, então a Inter, ao cair no pote 3, permite essa possibilidade. É algo que a Inter só tem duas formas de acabar com esse ciclo, que é o ciclo de cair no grupo forte e ser eliminado, cair no grupo difícil e ser eliminado. A Inter só tem duas formas de evitar isso. Uma é pegando o caminho que o Milan fez, sendo campeã italiana, porque aí vai pro pote 1, como o Milan fez, podendo evitar um grupo mais complicado. E o outro é superando times de potes acima na hora que a bola rolar dentro de uma fase de grupos de Champions. Sendo esse time que tem capacidade para jogar um bom futebol, para aí sim somar pontos no ranking de coeficiente, para nos próximos sorteios subir um degrau por degrau dentro do ranking de coeficientes. A Inter é um time, eu vejo, como modelo de jogo, com a volta do Lukaku agora, mas o trabalho do Simone Inzaghi foi muito bom na temporada passada e não era uma missão fácil no pós-Conte, ainda mais da forma que ele tinha saído. A Inter, pra mim, é um time de mata-mata de Champions. A questão é que aqui a gente tem 3 times muito fortes para mata-mata de Champions. Então, histórias diferentes, mas que vão proporcionar grandes confrontos. É certeza de que toda semana vai ter um jogaço dentro desse grupo e o Viktoria Pilsen tá aí pra compor tabela, né? Não dá pra criar expectativa em relação ao Viktoria Pilsen podendo passar de fase. Enfim, vamos pro grupo D. Que é um grupo completamente diferente, né? Esse grupo C é o grupo dos holofotes, dos jogaços, de 3 grandes forças do continente. O grupo D tem um equilíbrio muito interessante que faz com que seja um dos grupos mais imprevisíveis. A Eintracht Frankfurt, grande campanha na temporada passada na Europa League, né? Sendo campeão, protagonizando alguns dos grandes episódios, capítulos da temporada, por exemplo, o que aconteceu no Camp Nou com a invasão, né? Com o número de torcedores que acabaram indo para lá e que tomaram conta do Camp Nou no jogo contra o Barcelona, eliminando o Barcelona, depois sendo campeão europeu. Perdeu o Kostic, né? Esse é um ponto importante, era uma das principais peças da engrenagem como ala pela esquerda, faz um início de temporada que deixa dúvidas, e no grupo tem o Tottenham que acaba ganhando, diante desse grupo, o status de favorito que precisa corresponder às expectativas e tem a responsabilidade de passar. O Tottenham vira a grande força do grupo. O Tottenham tem um trabalho do Antônio Conte, que é um treinador que, assim, sem a menor dúvida, eleva demais o nível coletivo, o nível competitivo. Isso ficou nítido na temporada passada. Ao longo da temporada a gente viu o time se formando, e um time com Harry Kane para não só definir com gols, mas para acionar som, o nível do Kulusevski, o fortalecimento do centro do campo com Bentancur e Højbjerg. O Tottenham ganhou corpo dentro do sistema que o Conte sabe usar. É verdade que muitas vezes se questiona o desempenho dos times do Conte, principalmente quando a gente olha para o altíssimo nível que a Inter dele chegou e na Champions não conseguiu passar de fase, por exemplo, foi uma grande decepção. Mas esse Tottenham agora tem total responsabilidade de passar de fase. O grupo tem outros times também em transformação. Por quê? O Sporting tem um desafio para o Rubem Amorim, que é mudar o seu centro do campo, é conseguir achar virar a página depois de perder Matheus Nunes e João Palhinha, os 2 meio-campistas importantes, titulares da equipe. Então, o motor, o centro do campo, passa por total modificação. Até que ponto o Sporting vai conseguir a tempo atingir um bom nível competitivo para dar trabalho nesse grupo? Tá vivo na disputa por vaga. Assim como o Olympique de Marseille, né? Que fez um mercado bastante movimentado, muitas chegadas, mudanças consideráveis, quando a gente olha para as alas, por exemplo, Nuno Tavares, com Klaus do outro lado, jogadores que chegam, mudança de treinador, né? O fim do Sampaoli, a saída do Sampaoli, o Igor Tudor no comando. Então, assim, é um Olympique de Marseille que fez uma bela temporada passada na Ligue 1, tem tudo para fazer uma boa temporada também, na atual, e tá nesse bolo. Acho que tá muito aberta a disputa dentro do grupo D, é um grupo bastante nivelado. Eu tendo a olhar pro Tottenham como o favorito ou como alguém que vai precisar carregar esse favoritismo. Não vai dar para fugir muito disso, não. No grupo E, o grupo E tem Milan, Chelsea, Salzburg e Dinamo Zagreb. Aí eu já acho que é um grupo que tende a encaminhar, em tese, Milan e Chelsea para a próxima fase, mas a gente sempre precisa ter atenção com o Red Bull Salzburg. Pela capacidade de formação, de renovação, são jogadores que se destacam, são projetados, saem, mas a próxima leva já está pronta dentro do modelo da Red Bull para a gestão do clube. Então é um clube que capta, desenvolve, projeta, vende constantemente e está acostumado com esse ciclo. Funciona muito bem assim. E agora conseguiu se consolidar como um time de Champions. E não é um time a passeio na Champions.
É um time que entra em fase de grupos para dar trabalho. E se a gente pensar, por exemplo, nas dúvidas que o Chelsea deixa nesse momento de transição pós-Abramovich, no início de temporada que deixa dúvidas em relação até a opções na janela de transferências também. Então, vamos ver até que ponto o Chelsea vai se estabelecer novamente como o que foi nos últimos 2 anos. Uma das forças do continente, campeão europeu na temporada seguinte, atingindo um nível muito forte, principalmente no período da fase de grupos, né? Depois caindo um pouco de produção. E o Dinamo de Zagreb, que acaba chegando aqui via até precisando da prorrogação, né, do mata-mata, da fase eliminada, da fase preliminar da Champions, chegando aqui com alguns nomes pra gente observar, principalmente em relação à montagem de elenco da Croácia para a Copa do Mundo. Acho que esse vai ser um ponto muito interessante aqui da fase de grupos, porque como ela é muito colada na Champions, a gente vai ficar muito colada na Copa, essa Champions vai servir muito como uma análise, um termômetro de como vários dos jogadores em diversos níveis, não só para as principais seleções, qual vai ser o termômetro da chegada desses caras à Copa do Mundo. Isso vale para diversas seleções, eu vou citar outra agora, daqui a pouco aqui, que é completamente alternativa, mas que serve um pouco para esse olhar. Então acho que no grupo E, teoricamente, Milan e Chelsea passando, mas com um alerta ligado para o Salzburg, que eu acho que pode dar trabalho, principalmente nos confrontos, pela capacidade, pela forma de jogar. Vamos lembrar que na temporada passada mostrou isso muito claramente. Fez um grande jogo de ida contra o Bayern, por exemplo, né? Embora o confronto depois tenha mudado completamente, virou goleado e tudo, a imagem que o Salzburg deixou foi de um time capaz de enfrentar a sua forma com muita personalidade dentro do modelo Red Bull. O grupo F é o grupo do Real Madrid, mais uma vez campeão, e é um grupo tranquilo, em tese, para o Real Madrid. Acho que é um grupo até que permite ao Ancelotti o que ele pretende aparentemente, que é rodar um pouco mais o time. É claro que agora, com a saída do Casemiro, você já é meio que obrigado a mexer na estrutura de meio campo, que era a base, um pilar, uma espinha dorsal do time, né? Então, acho que esse grupo facilita um pouco esse trabalho, de tentar encontrar soluções alternativas, de trabalhar durante uma fase de grupos, algo que nem sempre é possível, como a gente viu em outros grupos. A gente pega, por exemplo, o grupo do Barcelona, que é um time que foi muito mais ativo no mercado para montar basicamente um time novo e de muito potencial. Esse potencial vai precisar ser transformado em realidade muito rápido para o time não cair cedo na fase de grupos da Champions. No caso do Real Madrid não me parece ter tanto esse problema, então isso facilita em tese para o Ancelotti a utilização dessas diferentes peças, e aí eu estou falando de qual vai ser a rotação para Tchouaméni, Camavinga, Valverde, olhando para esse centro do campo, né? E para outros setores também, o Rüdiger na defesa, qual vai ser esse tipo de rotação. Enfim, o grupo tem o Leipzig fez uma janela interessante. O Leipzig tem hoje uma concentração muito interessante de jogadores de qualidade. Se a gente pensa no Raum como ala pela esquerda, no André Silva como uma opção de referência, até para ser potencializado pelos cruzamentos do Raum, mas a possibilidade de um ataque mais leve também. O Nkunku fez grande temporada passada na Bundesliga, um dos melhores jogadores do campeonato alemão. Um Dani Olmo, que saudável, longe das lesões, é um jogador de uma enorme capacidade técnica. O Timo Werner, que foi uma decepção no Chelsea, mas que é um jogador que pode tranquilamente encaixar de novo dentro do Leipzig, se sentir à vontade e render bem, e com aquela importância, né? Meses anteriores à Copa do Mundo, como esses caras vão chegar à Copa. O Leipzig tem muito cara pra gente prestar atenção para diversas seleções aí, e vai ser interessante ver esse nível de enfrentamento. O início na Bundesliga não é convincente por enquanto, embora tenha terminado muito bem a Bundesliga passada, depois da troca do Jesse Marsch pelo Domenico Tedesco no comando. O Shakhtar Donetsk, em outros anos, e mais uma vez no grupo do Real Madrid, em outros anos, era um adversário bem mais perigoso, era um adversário bem mais interessante. Por conta de todas as consequências da guerra, hoje é um Shakhtar com um elenco muito esvaziado, né? Só a gente lembrar que o Shakhtar, há 2 décadas, é o clube com um festival de brasileiros por lá, basicamente todo mundo saiu. Então, é um Shakhtar que tende a não ter a mesma capacidade competitiva, a mesma qualidade individual de outros anos, o que acho que aumenta a responsabilidade do Leipzig nesse grupo. É a hora do Leipzig fazer valer esse status de pote 2 aí, de passar adiante. O Leipzig já fez boas campanhas de Champions nos últimos 2 anos, principalmente se a gente pensar naquela Champions que teve a fase final em Portugal, né, no período ali da pandemia também, do auge da pandemia. E o Celtic complementando esse grupo, acho que é um Celtic que pode brigar aí por uma... O Celtic eu gosto bastante do Ange Postecoglou como treinador, e é um time que acho que vai ser interessante, pode fazer jogos interessantes dentro desse grupo e talvez brigar por uma terceira posição, talvez brigar aí para ir para a Europa League, que acho que já seria um objetivo interessante. Indo para o grupo G, Manchester City, Sevilha, Borussia Dortmund e Copenhagen.
É um grupo que tem o Manchester City como um favorito natural também, em termos de imposição, mas acho que com desafios interessantes em relação a enfrentamentos contra Sevilla e Borussia Dortmund. Agora, é claro que a tendência é que Sevilla e Borussia Dortmund disputem a segunda posição. Borussia Dortmund teve o grande baque do Haller, que foi contratado para ser referência no ataque, numa temporada de saída do Haaland, né? Aliás, outra grande história desse sorteio. Se o Lewandowski vai reencontrar o Bayern, o Haaland vai reencontrar o Borussia Dortmund, né? Esse é outro ponto que certamente vai atrair muitos holofotes. A volta dele a Dortmund vai ser um dos pontos mais interessantes por aqui. Borussia Dortmund e Sevilla se enfrentaram em mata-mata de Champions recentemente, inclusive, né? Então acho que é um confronto legal de ver também. E de times que eu diria que são parelhos em potencial, mas que oscilam dentro de uma temporada. O Copenhagen chega até aqui, mas dificilmente vai conseguir algo além disso, né? Aí entra aquela historinha que eu ia falar sobre Copa do Mundo. O Matt Ryan, goleiro australiano, que chegou a perder a titularidade da seleção, foi pro Copenhagen muito para ter minutagem. E ele acabou se transformando em um dos heróis, porque trabalhou muito na fase preliminar, ajudando o Copenhagen a se classificar, e agora cai num grupo em que provavelmente vai ser muito exigido. Então aí tá um ponto interessante também de projetar em termos de Copa do Mundo. O Matt Ryan podendo ser bombardeado aí por Manchester City, Sevilla e Borussia Dortmund, pode ser até uma forma dele chegar badalado. Ele tem uma boa trajetória na seleção da Austrália, mas perdeu minutos, né? Perdeu espaço dentro do futebol europeu nesses últimos anos. E por fim, o grupo H, com Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa. Maccabi Haifa foi uma das surpresas das fases preliminares, né? Deixando para trás times bastante tradicionais e que costumam chegar até a fase de grupos, ainda que não com grandes objetivos, mas eu tô falando de Olympiacos, de Estrela Vermelha, que foi o adversário da última fase preliminar do Maccabi Haifa, então já é um grande feito chegar até aqui. E o grupo tendo PSG, Juventus e Benfica, acho que também reserva jogos muito interessantes. Seja pela sensação deixada pelo Benfica, quando a gente fala de um início de um trabalho do Roger Schmidt, que é um treinador com muita qualidade em trabalhos anteriores, com um perfil muito bem conhecido, e que acho que pode ser interessante como desafio em termos de intensidade, de tentativa de morder, pressionar, a personalidade desse time do Benfica para enfrentar adversários como um PSG, que vai ser, evidentemente, duríssimo de enfrentar pela qualidade individual e pelos espaços que uma eventual postura mais agressiva para marcação pode gerar às costas. E aí a gente tá falando de Neymar, Mbappé, Messi, além de outras peças no início. Interessante o trabalho do Christophe Galtier, porque aparentemente encaixando as peças, dando estabilidade ao trio ofensivo, mas essa Champions vai servir muito também, essa fase de grupos, para a gente entender até que ponto esse jeito de jogar se sustenta contra adversários que tenham mais capacidade para ferir em contra-ataques, para aproveitar um possível desajuste coletivo também. Então acho que é um bom termômetro de nível coletivo para o PSG dentro dessa primeira parte de temporada e da parte pré-Copa do Mundo de temporada europeia. E a Juventus, que também tem uma temporada em que vai precisar mostrar mais do que a anterior, acho que fez alguns bons movimentos dentro do mercado. Tem aí outro reencontro interessante, né? O Di Maria reencontrando o PSG depois da história que construiu por lá. Di Maria sendo escalado muito mais até como um atacante próximo ao Vlahovic nessa nova Juventus que a gente ainda tem dúvidas para tirar em relação às escolhas do Allegri. Acho que é um time que não atingiu o nível esperado na temporada passada. Vamos ver para a atual temporada se vai conseguir dar esse salto para tentar fazer frente ao PSG, que larga como favorito dentro do grupo. Enfim, é isso, acho que deu para dar uma passada em cada um dos grupos aqui, em alguns aprofundando um pouco mais, em outros dando uma passada mais rápida, mas é só o início da temporada europeia e é o início de uma Champions que vai ter um olhar para ela, claro, sempre, mas com outro olhar ali projetando Copa do Mundo, que já é daqui a pouco, tá chegando, a expectativa já é enorme, eu já tô mergulhado em Copa do Mundo, em estudos, em preparação, em clima mesmo de expectativa. O espaço está aberto aí para vocês, bem-vindos de volta ao canal, vamos tentar nas próximas semanas postar um pouco mais aqui, já que os últimos meses foram de total ausência. Um abraço para todo mundo, até a próxima.